E hoje, quarta-feira, né? Não podia estar mais feliz porque hoje é dia de falar da saúde, a mulherada que se cuida. Você que está em casa vai poder mandar a sua pergunta, porque hoje é dia do quadro Saúde da Mulher com o Dr. Belarmino José da Silva. E claro que ele já está aqui comigo, já é nosso convidado especial da nossa quarta-feira, né, doutor? Boa tarde, pessoal de casa. Hoje com um desafio que a gente gosta de fazer, porque pensa numa pessoa que gosta de ajudar as pessoas e você que está em casa, tirar todas as suas dúvidas. Essa é a ideia, né, doutor? A intenção aqui é, antes de tudo, a gente está num ambiente muito bacana e podendo interagir, querendo interagir com vocês que estão em casa, que é a razão do quadro, a razão da gente estar aqui. Sem contar o quanto que é bom, divertido e gostoso. A gente estava comentando isso um pouco antes de entrar no ar. Energia boa, né? Energia boa. Todo mundo aqui. Tudo é gente, tranquilo. Olá, quando a gente vê, já está acabando. Quem fica aqui nos bastidores está aqui, ó. Tem uma moça muito importante aí nos assistindo, né? Daqui a pouco eu convido ela para vir aqui. Já fugiu. Doutor, vamos começar então com perguntas. O pessoal tá bombando no Face, quer saber, tem muita pergunta. Até eu gostaria de fazer um adendo só. O pessoal que está em casa, que eventualmente manda alguma dúvida no Facebook, televisão é tempo. Nem sempre nós conseguimos ter o tempo hábil para todos. Mas sim, nós sempre vamos tentar responder as perguntas, as questões, seja por e-mail, por Facebook, nós estamos aqui para isso. Exatamente. Tá? Então, semana passada não deu, hoje a gente vai tentar... Quem está assistindo o programa, tem alguma... Hoje é livre, pode perguntar o que quiser, mas, de repente, sobre aquele assunto que a gente está falando a cada semana, manda na hora. Nossa produção já passa pra gente, a gente mata a dúvida aqui. Nosso interesse, quanto mais tirarmos dúvida, melhor. Legal. Vamos lá, então. João, como é que tá aí de pergunta? Podemos já começar pela primeira? Tá lá, vamos lá. De quem? Da Beatriz? É isso aí? Olá, doutor. Quando a minha menstruação vem, sinto uma forte dor. E o mais estranho é que só dói quando minha menstruação... Opa, repetiu ali. Nananana. Até acabar a minha menstruação já tenho essa dor mais de 4 anos e é terrível. Tá. Então a Beatriz, boa tarde, Beatriz, obrigado pela pergunta. A Beatriz, ela nos relata um caso típico de endometriose. Ou seja, ela tem um desconforto na menstruação, no começo, no meio e no final. Somente quando termina a menstruação é que cessam as dores. Isso é um quadro que porque a menstruação ela tem um nível de tolerância para a dor. Se essa dor passa a prejudicar o desempenho social, no dia a dia, mudar o humor, a produtividade, é questão de procurar um especialista para ver, porque a endometriose tem tratamento. Não estou dizendo que seja o da Beatriz, mas assim, a endometriose geralmente começa com dores muito fortes e no período pré ou durante ou pós-menstrual. Então, assim, ela é um caso para ser avaliado. Para ela estar relatando a dor, é porque é uma dor que está incomodando. Então, vale a pena... Não adianta só tomar remédio para dor. O ideal seria... Não. Existe um medicamento, porque a endometriose é quando começa a proliferação da célula do endométrio fora do útero. Então, essas são mulheres que geralmente menstruam muito, tem muita cólica, e esse sangramento começa a dar aderência dentro do intestino, dentro do abdômen. Então, tem medicamento que faz com que cesse o sangramento, a menstruação fique menor. A endometriose, o tratamento dela é clínico, não necessariamente tenha que fazer uma videolaparoscopia, a gente consegue com medicamentos inibir com que é só suspender a menstruação que essas cólicas vão embora e os focos começam a atrofiar, eles começam a regredir. Então, mas primeiro tem que ver se é esse o caso da Beatriz. Verificar. E se for, já dá encaminhamento, né? Josimar Silva. Olá, doutor. Estou tendo sangramento há 4 dias, primeira gestação, não sei ainda de quanto tempo estou. É normal? Josimar, boa tarde, obrigado. É normal. Josimar e Jéssica, foi a Jéssica que mandou, desculpa aí. Tá, a Jéssica, Jéssica. Então, assim, nós conversamos no último quadro sobre a implantação do embrião, que quando o embrião está chegando no útero, como ela não sabe, a Jéssica, de quanto tempo está, provavelmente é muito recente. O bebê está jogando os tentáculos dentro da cavidade uterina para poder criar a futura placenta. Esse processo ocorre entre as 3 primeiros meses, até a 12ª semana. Só que é um sangramento inferior a uma menstruação e que um protetorzinho já vai suprir. Acima disso é que vai vir a ser realmente preocupar. Então é normal sim sangrar até o 3º mês, sinais.
não um sangramento contínuo e vermelho vivo em médio volume, digamos assim. Quer dizer, ela não precisa se desesperar, mas se tiver uma dúvida maior, obviamente um ginecologista vai poder ajudá-la. O obstetra, né? mais especificamente, claro. né? Exato. Vamos lá para Carol Wexler. Tive um aborto há 3 anos atrás. Minha ginecologista disse que no laudo acusou que o meu bebê estava mal formado e ia nascer com uma síndrome e me passou que se eu engravidasse novamente eu teria um grande risco disso acontecer novamente. Boa tarde, Carol. É o seguinte, Zé, nós já havíamos conversado, 99% de causas de abortamento é realmente na hora os genes, da fusão dos genes, há uma alteração de cromossomos. Nenhum casal está livre de poder vir a ter uma má fusão dos seus genes. Isso não é hereditário, não é que vai ser transmissível, etc. e tal. Isso é ocasional, poderá ocorrer e realmente o corpo ele entende que aquilo é diferente e é para proteger a mãe. Os casos que vêm geralmente têm síndrome. O que a minha colega ali colocou para Carol está correto. A principal causa é uma formação, é uma forma que o corpo tem para dizer assim, esse bebê é problemático. Não, é natural, é um abortamento espontâneo. Certo. E aí ela perguntou se pode, caso ela engravide de novo, pode acontecer novamente? A mesma probabilidade, às vezes tem casais que têm o primeiro e o segundo filhos, vêm a ser abortos. Mas não que seja transmissível, que seja... Só existe uma situação que vai ter que ser avaliado, é quando os dois são portadores de algum tipo de síndrome, aí tem que fazer um mapeamento genético para ver qual a probabilidade, porque existem situações clínicas, tipo hemofilia, Down, que quando são duas pessoas que têm alguma alteração prévia nos cromossomos, se elas estão querendo ter filhos, um aconselhamento genético, não é que não vão poder ter, só para elas saberem da possibilidade de os genes virem com a mesma carga do genoma que elas já possuem, ou seja, um filho na mesma situação que os pais. Claro, porque na verdade a genética do pai e mãe são as mesmas. Então quer dizer, a probabilidade é a mesma de acontecer de novo. Muito grande. É a mesma. Então não se contraindica, mas se aconselha, né, para tirar as dúvidas do caso. Claro. Daí vai do casal, né? Denise Colsani, olá, tive um sangramento, no caso um hematoma, o que é isso mesmo? Em 8 semanas, Na 8ª semana, hoje estou com 27 semanas. No meu caso, tenho mais chances de ter um deslocamento prévio da placenta? Boa tarde, Denise, obrigado. Tem sim. O descolamento, a gente comentou da última vez que é a placenta prévia, que é quando a placenta está próximo do colo do útero, e tem essa situação que é quando a placenta, ao tentar, lá no comecinho da gestação, que a gente comentou, criar aqueles tentáculos para poder se imbricar, poder enraizar dentro do útero, tem dificuldade. E ali, aquele sangue, ao invés de descer até o 3º mês, ele fica alojado e começa a criar um hematoma entre a placenta e o bebê. Chama-se descolamento prematuro de placenta. Aí a gestante durante todo o pré-natal ela vai ter que ser acompanhada para não fazer muito esforço, para não ter hipertensão, se tiver tem que controlar também, para não haver aumento desse hematoma, para não precipitar o parto. Porque se esse hematoma aumentar, ele vai inundar a superfície e o bebê não vai conseguir respirar suficientemente, porque vai dar uma anóxia. O sangue não consegue fluir porque o hematoma funciona como uma barreira. Aí o descolamento de placenta, a gente pede para o paciente ficar em repouso, se acelera o amadurecimento pulmonar, para o bebê não ficar numa incubadora, não nascer prematuro, e tenta chegar o mais próximo possível do 9º mês. O bebê vir a ter condições aptas pulmonares. Então, ela tem que cuidar e pode sim se aumentar o hematoma, que é esse sangramento lá do enraizamento que não desceu e que acumulou, vai poder gerar um descolamento. Então, o repouso nesse caso é muito, muito importante. Tem que ficar atento, então. Tem que ficar. Eu nunca ouvi falar desse hematoma, por isso que eu parei ali, o que é isso? Não, mas está certo. E é normal? Não é questão de normal, não é o ideal. É comum acontecer? É frequente, é frequente. 10% das gestantes podem ter. O mais importante é não deixar de fazer o diagnóstico. Porque, por exemplo, se está no 8º mês e tem esse descolamento, o hematoma, ele não necessariamente ele já vem desde o começo da gestação. Ele pode ser do começo, ele pode ser do meio da gestação, pode ser com 3, com 6 ou lá no 8º mês. E descolamento de placenta, quando dá esse hematoma, é uma urgência obstétrica. A gente
tem que correr quanto tempo e fazer uma cesárea, tirar o bebê, porque quando aquele hematoma toma conta do útero, ele cria uma película entre o bebê e o útero da mãe, e ele não tem mais oxigênio. Então o bebê ele pode ter cianose nas coxinhas, pode ter problema de respiração, é uma urgência obstétrica. Tem que ser interrompida a gravidez rapidamente. Mas ainda dependendo do mês, aí conseguindo deixar o bebê... Sim, se amadurece, às vezes se pega no começo, mas muitas vezes, quando é a partir do 8º mês, esse sangramento costuma ser um tanto quanto abundante. Então a gente tenta acelerar o amadurecimento pulmonar e já interromper, porque não dá para guardar, porque é um volume muito grande, é uma hemorragia. A mãe acaba ficando hipovolêmica, que a gente chama, dá um choque, a pressão baixa muito, coloca em risco a mãe e o bebê. Quem estiver em casa e estiver nos assistindo agora, deve conhecer algum caso desse que é uma questão de urgência e tem que ser feito o mais rápido possível, com toda essa retaguarda atrás. Aceleramento do pulmão, pediatra na sala, todo equipamento para poder receber um bebê prematuro, porque provavelmente esse bebê vai precisar de equipamentos propícios para poder mantê-lo bem após o nascimento. Legal, bom saber disso, hein, gente? Vamos fazer uma paradinha agora? Tomar uma água? Vamos lá. Mas eu tomo uma aguinha, mas fica aí que a gente vai voltar aqui com o Dr. Bellarmino para tirar mais dúvidas, hein? Manda aqui pra gente. Já estamos de volta hoje com o nosso quadro Saúde da Mulher, Dr. Bellarmino. Feliz com tanta pergunta, né, doutor? Porque o pessoal pergunta mesmo e a gente gosta. Tá aqui mesmo para responder e ninguém ficar com dúvida na cabeça. Conhecer até um pouco de quem está do outro lado nos assistindo e quais as dúvidas, né? Porque às vezes a gente pode estar aqui conversando sobre alguma coisa que não seja tanto do interesse de quem esteja em casa. Exatamente. Então, vamos tentar interagir. Inclusive, a gente vai tentar sempre, a gente vai colocar sempre no Facebook os temas que a gente está tratando para que você também possa participar com suas perguntas. E às vezes o que a gente pergunta aqui é a dúvida de muitos. É a dúvida de muitos e a pergunta que você manda também é de muitos, então a gente já elimina ali. Perfeito. Né? Então vamos continuar. Vamos lá. Vamos lá, tem mais perguntas, João? Manda para mim aqui. Silvia, vamos lá. Vamos lá, Silvia. Boa tarde, doutor Bellarmino. A minha menstruação começou quando eu tinha 13 anos. Gostaria de saber se dá para saber se eu vou entrar na menopausa. Tenho 45 anos. A Silvia. Silvia, obrigado. Funciona assim. Na verdade, 13 anos é a idade média da primeira menstruação. É uma puberdade normal, ela começou no período certo. Para saber quando vai entrar na menopausa, não é somente pela idade. São uma série de fatores. O principal deles é uma dosagem que o seu médico vai pedir no consultório, hormonal. Nós temos um parâmetro que a mulher é fértil a partir, digamos, dos 16 até os 50, mais ou menos, é uma média. Ou seja, ela não está nem numa pré-menopausa, nem numa menopausa. Mas tem algumas que com 38 ou 40 já tem um nível muito baixo e já estão numa menopausa. E outras com 52, 55 que não estão. O que pode determinar uma menopausa ou não? Quando a menstruação é muito cedo, termina mais cedo, geralmente. Quando a mãe, o histórico familiar, se a mãe menstruou, foi até mais tarde, a filha tem possibilidade também de ter uma menopausa tardia. Então, e quanto mais tarde, melhor. Então, para responder seus 45, 48 ou 50, somente com uma dosagem hormonal, que a gente costuma fazer a partir dos 40 anos, uma vez ao ano, para poder mensurar como está evoluindo a carga hormonal da mulher. Se ela já está tem o climatério, que é a pré-menopausa, e depois tem a baixa total, que é a menopausa, que muitas vezes a gente tem que fazer uma reposição hormonal com fitoterápicos ou não. Então vai variar. Temos que ver a dosagem hormonal da Silvia, no caso. Doutor, antes de fazer essa pergunta, posso fazer uma pergunta aqui que fizeram aqui pra gente? Se a mulher toma antidepressivo, isso pode diminuir a libido? Sim. É isso, né? É isso mesmo, isso mesmo. Porque assim, a depressão é uma baixa de serotonina e ela age principalmente numa glândula chamada hipófise. A hipófise é que coordena, que recebe também as enzimas da libido, do desejo sexual. Então, se ela já está ocupada por algum medicamento antidepressivo, é aquela história, duas pessoas teoricamente não ocupam a mesma cadeira. Quando o medicamento chega lá, ele ocupa o espaço daquele aonde teria o estímulo para a libido. Então, de maneira geral, antidepressivos acentuam que às vezes a mulher já tem uma queda, ou o homem também. Isso vale para ambos os sexos, né? Para ambos.
todo antidepressivo ele baixa a libido. Para alguns mais, para outros menos. Depende de como era a libido antes de começar com o antidepressivo. E aí tem que fazer uma avaliação. Tem que fazer uma avaliação, aí o psiquiatra, o neurologista, eles vão lá, vão avaliar e vão fazer porque nós temos, felizmente, inúmeros medicamentos no mercado. Então, dependendo do perfil do paciente, a gente adequa o tipo do produto químico para aquela pessoa. Para uns, um determinado produto antidepressivo tira praticamente toda a libido. Você faz uma adequação, muda o produto, a libido já fica melhor. Então, assim, é muito uma questão de você monitorar o paciente para ver a resposta. Mas, em suma, seria reduz, sim. Ok. Vamos lá. Pamela, então, a Pamela Sachi. Minha mãe tem dores das costas até na barriga e sempre vem após o período menstrual. São dores muito fortes que nem remédios ajudam. O que pode ser, doutor? Então, Pamela, geralmente essas dores podem ter a ver, pode ser uma conjunção de fatores, que a gente também já conversou. Ela pode estar com um problema de coluna associado a um problema também de endometriose ou até mesmo de miomas. Nesse caso, requer uma consulta com o médico dela, que vai avaliar, fazer um ultrassom para ver se tem alguma alteração ou não. Porque existem múltiplas causas que podem dar esse tipo de dor. E aí, só avaliação. Tem que avaliar. Né? Nesse caso, tem que avaliar. Não né? existe um parâmetro ali. Ali tem que fazer um exame mesmo. Certo. A Marta Rocha mandou pra gente, tem 56 anos, entrei na menopausa, já faz 20 anos e continuo sentindo aquele calorão. Nem com ar-condicionado consigo me sentir confortável, porque o calorão é demais. Isso é normal? Ô Marta, além de nome de Miss Brasil, né? Se você está sofrendo, procura um profissional, porque tem tratamento e a Marta está hoje com 56, ela diz 20 anos, então desde os 36 sofrendo, existem medicamentos que tiram os fogachos, que são esses calorões, porque com o calorão, a mulher sua, transpira, ela perde uma série de vitaminas, sais, minerais, ela tem um envelhecimento precoce, tem uma queda da libido, tem uma queda da produtividade, piora muito o relacionamento porque ela acorda várias vezes à noite, se ela tiver um parceiro, alguma coisa, como ela colocou mesmo no ar-condicionado. Por que no ar-condicionado não melhora? Porque é um calor interno. Aí junta o externo com o interno e o parceiro da Marta provavelmente também não dorme bem, porque ela deve passar a noite toda se descobrindo e se cobrindo. Então, Marta, tem solução, é questão de você procurar realmente tratamento, porque isso é 100% tratável. E aí dá para ser com remédio? Aí assim, dependendo da dosagem hormonal, a gente sempre procura entrar com algo natural. E existem ervas que tiram esses fogachos. A gente só tem que ver, no caso da paciente, da Marta, de outros pacientes, se ela não tem algum nível de osteoporose, se ela não tem uma artrite, artrose, se é diabética, se tem problema de tireoide, para adequar aquele repositor para ela, não só para tirar os calorões, na verdade é para fazer a mulher voltar a ter qualidade de vida. Que é o mais importante. Que é o mais importante, e a Marta não está tendo. É isso aí. Vanessa Patrícia, doutor, descobri há pouco que tenho síndrome de ovário policístico. Ainda tenho algumas dúvidas sobre esse assunto. Como ele pode me afetar? Oi, Vanessa. A síndrome de ovário policístico funciona da seguinte forma. Os ovários, eles têm uma película bem fininha que possibilita o óvulo, durante o período do mês, ele incha, rompe aquela película e expele a ovulação. O óvulo consegue romper a película que cobre o ovário. Na síndrome dos ovários policísticos, essa membrana ela é muito espessa, ela é bem rígida e o óvulo tenta sair e não sai. O que acontece? Não ovula, libera mais hormônio masculino pelo fato de não ovular. A mulher pode ter algo que a gente chama de hirsutismo, que é uma pilificação, ela pode ter um bucho, vai ter uma pilificação da perna mais acentuada. Ela não vai ter os contornos tão femininos, porque o hormônio masculino predomina acima do feminino. Então, tudo aquilo que está ligado ao hormônio masculino se manifesta mais. Existem medicamentos que são tomados e fazem essa película ficar bem fininha, que são indutores da ovulação, até mesmo anticoncepcionais. E aí rompe, a mulher consegue ovular e consegue engravidar. Então, é 100% tratável também. E aí, vida normal. Vida normal. É isso aí. Vamos lá para a pergunta da Sandy Carvalho. Olá, tenho 17 anos e sinto muitas dores no útero, até nas relações. Essas dores são frequentes e insuportáveis. Tomo meu anticoncepcional sem pausas. Tá. Sandy, é o seguinte, o seu caso provavelmente não é nada com endometriose. Por quê? Porque ela não está menstruando.
caso da Sandy, provavelmente ela vai ter que procurar um profissional para poder avaliar isso, mas deve ser uma feridinha no colo do útero. O colo, ele tem uma proteção. E às vezes essa película, uma mucosa, mais ou menos como a do lábio, quando abre, fica muito sensível. Então, quando menstrua... Tem uma afta, né? A gente sente um momento... Aí, quando ela menstrua, aquela parte que não está pavimentada, digamos assim, que não tem a mucosa, o sangue passa por ali, ele é ácido, dói. E quando vai ter atividade sexual, também dói, porque não tem todas as partes, as camadas cobrindo o colo do útero. Então, é muito provável que possa vir a ser uma feridinha no colo do útero. Tem que investigar. Tem tá bom, Sandy? Isso aí. Elaine Boni, olá doutor, eu tomo anticoncepcional e minha menstruação vem sempre dia 1º de cada mês, em janeiro veio dia 1º e depois novamente dia 26, que teve uma duração curta de 3 dias. Agora estou com muita cólica e mal-estar, será que posso estar grávida? Elaine, boa tarde, obrigado. A Elaine, na verdade, ela não toma anticoncepcional. Então, para dizer assim... Eu disse eu tomo? Não, eu não tomo, né? Talvez não entendi, ela não toma. Eu não tomo, então, ela assim, disse. A Elaine pode estar ocorrendo o seguinte, ela, pelo fato de não tomar, o que é uma menstruação regular? É aquela que vem, ela não deve vir antes de 21 dias e não deve levar mais do que 40 dias. Se ficar entre 21 e 39, ela está regular. A Elaine ali colocou 1, 2 dias que ela ficou um pouquinho irregular. Mas se a mulher tem uma menstruação bem regular, como a Elaine tem, e vem regularmente, está tendo vida sexual ativa, e ela atrasa, tem indicação sim para procurar um laboratório, fazer um exame de sangue para saber se está grávida ou não. Então a Elaine deve fazer o teste, porque eventualmente ela pode estar. Mas a gente abre um caminho aqui. Menstruação irregular é aquela que não deve vir antes de 21, nem após 40 dias. Estando entre 21 e 40 e 39, está normal. Nesse limite se atrasar um pouquinho, adiantar um pouquinho. Mesmo que a dela seja tão rigorosamente certinha. Tanto que a gente sugere que no caso dela, ela faça, porque é bem regular. E ela mesmo sentiu por 2 dias já que está diferente. Então tem indicação para fazer. Então bora fazer o exame, né? Mesmo estando regular, tem indicação para não cometer... Melhor tirar a dúvida do que ficar... Perfeito. Inventando, né? Jean Alex Buza. Oi, queria saber por que eu comecei a tomar anticoncepcional após a gravidez. É isso mesmo? Isso. Após a gravidez. Não era para eu menstruar mais, estou menstruando a cada 10 dias, por aí. Por quê? Tá, então assim, o anticoncepcional é feito depois da gravidez, tem que saber se ela está amamentando ou não, porque tem anticoncepcional que passa no leite. Então a gestante que está amamentando, ela não pode fazer uso de qualquer anticoncepcional, daquele que ela usava antes. E existem alguns específicos. E eu não sei se é muito tempo que a Jeane está amamentando ou não, mas pode acontecer de ter escapes, principalmente por causa do horário. Primeiro que é um anticoncepcional específico para amamentação. Não é o mesmo, não? Não é o mesmo, porque os convencionais eles passam no leite e o bebê vai receber prematuramente uma dosagem hormonal. Se for uma menina, vai poder ter uma puberdade precoce, que passa no leite, ela vai receber uma carga de estrogênio muito elevada. E se for um menino, também não é bacana, porque o estrogênio não é parte da constituição genética do garoto. Exato. Então tem que ser um específico. Então pode sim ocorrer o sangramento, talvez seja, porque como lactente, a gente talvez tem que estar cuidando do filho e às vezes não está tomando todos os dias no mesmo horário. A principal causa de ter escape, tomando anticoncepcional e amamentando, desde que seja o correto, é tomar fora do horário, porque a mãe está muito voltada para cuidar do bebê. O que é muito bom, diga-se de passagem. É verdade. Mas tem que lembrar do anticoncepcional também. Uma dica é anotar no celular, fazer o alarme, aí todo dia, quando tocar o alarme, ela sabe qual é. Aliás, porque o bebê toma muita energia. Tem que botar o alarme, a gente já falou disso aqui, né, doutor? Bota o alarme, tomar todo dia certinho. Beleza, gente, que pena, acabou nosso tempo aqui, mas a gente vai voltar com mais perguntas, né? Mas grande aí para dizer assim, estamos aqui. O pessoal pergunta mesmo, né? Muito obrigada pela participação mais uma vez. A gente volta a se encontrar aqui na quarta-feira, daqui 15 dias. Então, participa com a gente também. A gente vai fazer agora um breve intervalinho, mas eu volto daqui a pouco com mais atrações aqui no nosso Ver Mais.